atinge milhares de pessoas, milhares, milhares e milhares. E o detalhe, tá? Não tem distinção de sexo nenhum, nem de idade. Reumatismo. Se você sofre com essas dores, hoje nós vamos receber aqui no programa um médico especialista em reumatologista, Dr. Marco Rocha Loures. Por favor, doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Tudo bem, Kelly? Tudo bem? Prazer em vê-la. Prazer é todo meu. Que bom. Obrigado por você ter nos recebido aqui. Imagina, eu agradeço. O senhor sabe que sempre quando o senhor vem aqui trazendo informações sobre o tal do reumatismo é muito importante. Porque as pessoas ainda sofrem com a doença. Mas você consegue hoje em dia, consegue minimizar as dores para ter uma qualidade de vida, não consegue, doutor? Conseguimos. É bom essa manifestação que você nos dá, essa abertura, porque a sociedade brasileira, ela tem também um Instagram para o leigo, que é o @reumatologista. Então, vocês podem acessar, é para o leigo mesmo, pergunte, são vários tipos de doenças. Você fez uma pergunta que é para minimizar, realmente. Com o avanço da medicina, avanço da terapêutica, do diagnóstico, hoje nós conseguimos controlar a doença. Não existe cura ainda para as doenças reumáticas. Por que doenças? São vários tipos, são mais de 120 tipos e subtipos da doença. Bastante. Mas nós conseguimos sim. Claro que às vezes o diagnóstico é mais difícil, os tratamentos são mais graves. É só um exemplo, você vê que tem aí o Covid. Tem pessoas do Covid que têm casos mais leves, outros mais graves, outros se internar. A reumatologia é a mesma coisa. Tem pacientes que têm a mesma doença, mas com gravidades diferentes. Agora, doutor, eu vou perguntar para o senhor, porque eu sou uma leiga em reumatologia, né? Da onde que vem essa doença? O que é essa doença? Por que ela atinge tantas pessoas? E quando a pessoa, às vezes, vai atrás, ela já está num grau muito alto? Excelente pergunta, excelente pergunta. O que nós vemos no consultório? Muitas vezes as pessoas chegam com diagnóstico, vem do clínico, do outro especialista, e que tem um diagnóstico, a gente vai aprofundar o estudo, porque o que a gente dá um diagnóstico? Como é que a gente faz o diagnóstico? Tem que ver a história da pessoa, a história familiar, os sintomas naquele momento, os sintomas anteriores. Aí você faz um exame físico, depois vem o laboratório, a radiografia, às vezes biópsia. Você chega a um diagnóstico. E o que levam, né, essas doenças as pessoas a terem os sintomas? Na verdade, é assim, muitas das causas dos sintomas das doenças reumáticas são genéticos. São genéticos, passam de família para família. Você pode pensar, puxa, mas eu conheço pessoas que não têm parentes. Ela tem reumatismo, mas tem parentes que não têm, né? Mas elas podem passar essas doenças 2 ou 3 gerações. Tá? E é que nem diabetes, mais ou menos, que é genético também. E, logicamente, que hoje a gente tem, se for do pai e da mãe, logicamente que ela é mais grave. Se for só um fator genético da mãe ou do pai, ela é um pouquinho mais, vamos dizer, mais controlável. Então, fator genético, mas tem fatores também que são, a gente chama de gatilhos, por exemplo, a parte psicológica, cigarro hoje é um grande fator de gatilho. A parte sol, por exemplo, tem uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, que ela tem muito fator solar. Os trabalhos também, em termos de profissionalismo, podem ser fatores de gatilho que levam essas doenças a ter a predisposição de doenças reumáticas. Agora, todas as doenças reumáticas são genéticas? Todas elas? Praticamente todas elas. Praticamente todas elas? Todas elas são genéticas. Todas elas são genéticas. Aí, por exemplo, assim, doutora, a minha mãe tem reumatismo. Né? A gente sabe que hoje em dia nós conseguimos fazer alguns testes com relação ao Alzheimer e também o mal de Parkinson, que você consegue saber se a pessoa que tem na família vai ter a doença também e já começar num tratamento preventivo. Exatamente. A gente consegue fazer isso também? Tem doenças de Alzheimer, que são do sistema nervoso central, tem as doenças, por exemplo, cânceres de mama, que você pode fazer o teste genético. Você pode, algumas também da tireoide. Você pode fazer alguns testes, mas pode ser positivo, mas eles podem não desenvolverem a doença. Pode estar ali quietinho. No caso das doenças reumáticas, o fator genético, os testes genéticos não estão muito ligados. Por quê? Como são várias doenças, são várias causas, são vários fatores genéticos, fica mais difícil você fazer a correlação entre o teste genético e o desenvolvimento de doenças. Mas o que nós temos? A maior parte das doenças reumáticas hoje, nós temos testes marcadores genéticos que podem fazer a especificação da doença ou a piora da doença. Isso nós temos hoje
condições de acompanhar. E a gente consegue daí fazer um tratamento preventivo? Muito mais importante do que você tratar é prevenir, sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente orienta? Paciente que tem dores articulares principalmente, manchas na pele, dores na coluna, porque 90% das dores na coluna são dores reumáticas. Na coluna? Na coluna. Então a pessoa acha lá que é bico de papagaio, bico reumatismo, coisas. bico de papagaio é reumatismo. Ah, é? É uma osteoartrite, artrose. Olha só. É artrose. Nós temos a artrose, que é um desgaste da coluna, ela vem desde a coluna cervical até a lombar, até a parte da bacia, é um desgaste e a maior parte das doenças de coluna, que são a osteoartrite, é uma doença reumática. É uma coisa que, assim, o leigo não sabe. Por isso que é importante essa informação. Então, doutor, quais são as doenças que, por exemplo, o bico de papagaio eu não sabia. E para mim é uma doença que todo mundo fala. Na verdade, o bico de papagaio é um termo popular. Nós chamamos de osteófito. Mas tem um outro que chama sindesmófito, que também dá na coluna todinha, principalmente na lombar e na sacroiliaca também, que é o sindesmófito. Esse vem da espondilite quilosante, ou das espondilopatias, que ele pode aparecer também na artrite psoriásica, na enterartropatia, na doença reacional. Então, você acha que é uma doença, por exemplo, ortopédica. E, logicamente, por quê? Porque o ortopedista é mais antigo, tem mais a especialidade, tem mais tempo no mercado, o reumatologista é mais recente, tem menos reumatologistas, mas grande parte das doenças, fica importante para vocês, são doenças reumáticas. Agora, já vou até perguntar para o doutor quais são outras doenças que a gente tem um nome popular para o pessoal de casa entender que pode ser reumatismo. Reumatismo do sangue, que se falava muito antigamente, não se fala mais, é a febre reumática. Hoje ele está mais ou menos controlado, né? Uma outra doença que é da nossa área é a fibromialgia, a artrite reumatoide, a esclerodermia. As doenças vasculares, grande parte delas são doenças reumáticas, né? Gente. Porque antigamente existia o angiologista, que era o clínico da circulação. Não existe mais. Hoje existe o cirurgião. Então, o cirurgião, ele é técnico em cirurgia, assim como o ortopedista. O reumatologista é o clínico das articulações, é o clínico por excelência. Então, voltando aqui, se a pessoa tiver muitas dores nas costas, onde mais o doutor falou? As dores nas mãos, por exemplo. Aquelas dores que você tem rigidez matinal, que você tem aqueles carocinhos, que podem ser uma osteoartrite ou artrose ou bico de papagaio ou bico, porque ali é como se fosse um bico de papagaio, só que não é na coluna, é no dedo. No dedo. Isso. Mas nós temos, por exemplo, a artrite psoriásica, dá muita alteração na mão. Tem outras doenças que dão desgaste das articulações e que são confundidas tecnicamente com outras palavras, né? Então, é um fator de confusão, realmente. Quando o senhor falou desgaste, eu já lembrei do joelho. Por exemplo, nós vimos aí que agora eu vi vários jogadores fizeram prótese, por exemplo. O Zico fez prótese de quadril, o Pelé fez prótese de quadril, o atual presidente fez prótese de quadril. Isso é a osteoartrite, a artrose, é reumatismo. Olha só, tá? gente. Só que, como eu falo, a gente não faz cirurgia, nós tratamos para não chegar à cirurgia. Aí vem é que nem... Faz uma comparação. Tem o cardiologista e o cirurgião cardíaco. O cardiologista trata o dia a dia, a clínica e tal. Complicou, tem que fazer um stent, tem que fazer cirurgia cardíaca, o cirurgião. Aí volta para o clínico. É assim que funciona mais ou menos entre o reumatologista e o ortopedista. Agora, gente, por isso que eu acho que é muito importante, no início da nossa conversa, o doutor passou para a gente o Instagram. Se eu não me engano, é @reumatologista. É o Instagram do reumatologista. Então, mas é para leigo mesmo. Vocês vão ver lá muitas doenças bem tranquilo de vocês lerem, entenderem, pode fazer perguntas, serão respondidas. Então, eu acho que é muito importante, você que está assistindo a gente, ficou com alguma dúvida, tá com alguma dessas dores que a gente acabou de falar aqui, ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, entra agora lá no Instagram, entra também no Instagram do Dr. Rocha Louros também, que eu tenho certeza que ele vai responder tudo para você. Mas a gente tem uma perguntinha também, produção? Rocilda Lima está perguntando? Calcificação nos nervos é um tipo de reumatismo? A Rosilda está perguntando, doutor. Pode acontecer. Calcificação de partes moles, tem alguma doença que chama-se esclerodermia, que dá calcificação em partes moles, dá calcificação em tecidos. Uma outra calcificação eu te falei do sindesmófito, são calcificações de coluna de ligamentos. É uma doença reumática também. Logicamente que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, né?
lógico, nem todas as alterações que a gente está falando são doenças reumáticas. A gente tem que fazer diferenciação com outras patologias, né? Por isso que tem que procurar sempre um clínico especializado para saber certinho. Por isso que a certinho. história familiar, a história pessoal, os exames, importante. a radiografia, tomografia, ressonância, PET, esses laboratórios mais novos, imagens mais novas são importantes, que nos ajudam muito. Por isso que eu reforço mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, @reumatologista, tá bom? Pode fazer lá suas perguntas, suas dúvidas, que eu tenho certeza que o pessoal vai responder você. E para de sofrer com dor. Sofrer com dor não é normal. Não. Temos que tratar a dor. Né? E a gente, ontem nós estávamos tendo um caso clínico online na Sociedade Brasileira, tinha mais de 100 pessoas, né? A gente faz os casos clínicos, quando foi da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ela mostrou o caso e aí, pelo caso, você dá os exames de laboratório, você vê as hipóteses diagnósticas. E aí você, claro, você não tem o laboratório, não tem os exames, a biópsia, você fala, pode ser isso, 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 isso. Depois, logicamente, você vai fazendo os exames, a apresentadora foi apresentando os exames, a gente vai descobrindo o tipo da doença até você chegar no diagnóstico e tratar. Mas é o que nós falamos ontem, quando a coisa é grave, primeiro nós tratamos e depois temos o diagnóstico, né? Importante é tratar. Era um caso grave, de vasculite, e que estava, assim, necrose de nariz, de orelha, de mãos, um caso grave. Se você não trata, leva a óbito. E nós descobrimos que era um medicamento que é metimazol, que é usado para diabetes, para tireoide. Olha só. Agora, doutor, o senhor falou também no início da nossa conversa que o reumatismo pode ter a ver, as doenças de reumatismo, pode ter a ver com o psicológico. Total. E a depressão? Exatamente. Então, é associado. Agora, nós estamos no fevereiro roxo, que eles estão falando muito em fibromialgia e lúpus eritematoso sistêmico. As duas doenças estão muito ligadas com a parte psicológica, principalmente a fibromialgia, que pode levar, inclusive, a fadiga crônica, a síndrome da fadiga crônica. Então, o que acontece? Mesmo nas doenças que estão estabilizadas, que a pessoa está respondendo à medicação, se ela tem qualquer conflito pessoal, qualquer ansiedade, qualquer contrariedade, ela desenvolve a doença, crises novas. Aí, logicamente, que o equilíbrio entre o corpo e a mente, né, é muito importante. A parte psicológica está muito ligado a todas as doenças do modo geral, né? Principalmente as doenças autoimunes, que são as doenças reumatológicas. Agora, eu vou falar uma coisa para o doutor aqui, que a gente está percebendo, e eu até gostaria de uma opinião dele. Antigamente, né, nossos avós, pais, até hoje também, mas eu acho que está mudando um pouco. A gente só procurava o médico quando estava muito ruim. Muito ruim. E a gente tem que mudar esse hábito, né, doutor? Procurar o médico para prevenir a doença, para a gente chegar com qualidade de vida à velhice, não é? Isso é importante, a sua mensagem, porque, como eu falei, é melhor você prevenir do que tratar. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico bem cedo, tratamento bem precoce, para não dar sequela. Se você tem uma sequela, uma fibrose, um problema pulmonar, um problema vascular, um problema renal, ele está ali e não volta mais. É como você sofreu um corte na mão, suturar, que ela fica cicatriz a vida inteira. E aquele tecido não é um tecido que ele é normal, que ele tem uma função normal. Então, a gente faz essa prevenção justamente, né? Por isso que essas divulgações da reumatologia são importantes para a pessoa, mesmo que vai no clínico, fala assim, doutor, será que não tem reumatismo? Então, dores articulares, dores, queda de cabelo, inchaço nas articulações, dores nas costas, lembrar de procurar o reumatologista. Aí pode falar, puxa vida, mas tem poucos reumatologistas. Exatamente, tem poucos reumatologistas. Aqui nós temos no Hospital Universitário, a fila está grande, porque a gente atende praticamente... A região? A região toda, né? Uma região grande, às vezes até... Acho que até a MUSEP toda, né? A região. Exatamente, até o sul de Mato Grosso e uma parte aqui do oeste de São Paulo vem para cá. Mas tem que ser assim, fazer com que procure para o Estado, fazer com que ele seja proativo, ele seja questionado. Para ele se despertar e contratar mais médico. Exatamente, contratar mais médico e olhar isso aí com atenção, verdade. Isso mesmo. Nós orientamos. É isso mesmo. Tá bom? Doutor, eu fico muito feliz da tua visita, eu sei que a agenda é lotada e eu já vou esperar a próxima. Estamos eu acho que a gente poderia falar de um estudo de caso. Podemos falar estudo de caso. A gente pode fazer assim, ou você escolhe, ou vocês
nas suas, assim, os seus ouvintes, eles podem passar um caso, ou maior, por exemplo, o maior número de pessoas que sugerem os casos, a gente traz aqui. Eu acho que é bacana, né? Traz. Então, ó, vocês que estão assistindo a gente, já vamos fazer o seguinte, se você tem algum caso, quer saber mais alguma coisa numa doença específica da reumatologia, manda pra gente, que daí na próxima vinda do doutor, a gente vai falar só sobre esse caso. Porque, igual ele falou, são muitas. Ou, inclusive, com pacientes. Muitas. Nós temos, às vezes, o que acontece? Que, nacionalmente, a gente tem feito bastante essas lives e as nossas redes sociais também são muito ativas. E, às vezes, a mídia pede que os pacientes sejam entrevistados. É legal. E a gente pode, eventualmente, dentro da ética, logicamente, trazer um paciente que já teve um caso grave, que tratou e respondeu bem e hoje está bem. Porque a qualidade de vida é o mais importante. E o mais gostoso de tudo é que você dá o exemplo para a pessoa, Exatamente. né? E a pessoa daí fica mais animadinha também, né, doutor? Exatamente. Obrigada mais uma vez pela sua visita, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigada. Pode ficar aqui mesmo, doutor, sabe por quê? Vocês viram que o doutor Rocha Louros falou de qualidade de vida, né? E é